Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o modal verb would. Então, se você já gostou do tema, se você tá com dúvida nisso, ou se você tá seguindo o curso certinho para uma fluência no inglês, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com um amigo e é isso, gente. Bom, vamos lá. Would, ele é um modal verb, ele é um verbo modal e ele tem a função de verbo auxiliar. Se você não viu, nós temos aqui no canal uma aula só falando sobre verbos auxiliares, tá bom? Só que na aula de hoje nós iremos focar bastante no would, que ele é bem importante. Como o próprio nome já diz, ele tem a função de auxiliar o verbo principal. E além disso, o would ele é o passado do will, que é utilizado no futuro, mas a gente não vai focar nisso hoje, tá bom? Então, a gente vai focar nisso. Ó. Vamos lá. Vamos ver uma frase falando do would, ó. I would buy. Eu compraria aquele carro. Então a gente pode ver que o would ele tá como compraria, tá bom? Então ficaria eu gostaria, eu compraria, eu faria, tá bom? Depende sempre do verbo aqui, porque esse aqui, gente, quando ele tá com o verbo assim, ele dá uria. Por exemplo, gostaria seria would like. Faria, would do. Então é sempre assim, tá bom? Ele auxilia o verbo principal da frase. Uma diferença do would e do will é que o will é algo no futuro e o would é algo que aconteceria no passado. Aconteceria would happen. Bom, assim como acontece com quase todos os verbos auxiliares em inglês, o verbo would ele não tem só uma tradução e seu significado fica subordinada ao verbo que ele auxilia. Foi isso que eu falei. Então, dependendo do verbo, ele tem um sentido. Então, I would travel, eu viajaria. I would eat, eu comeria. I would do, eu faria. Então, sempre depende do verbo que ele vai estar auxiliando, certo? Então, I would travel to New York if I had money. Eu viajaria para Nova York se eu tivesse dinheiro. I would travel to New York if I had money. Eu viajaria para Nova York se tivesse dinheiro. Então, o would travel é traduzido como viajaria. Por quê? Por conta do significado de travel, que é viajar, ser o dominante. Would, ele pode ser usado para indicar vários sentidos, certo? Então, possibilidade, pedir algo educadamente, né? Com alguma coisa com educação, com pedir, oferecer algo. Eu vou colocar só oferecer, tá? E fazer referência a alguma situação hipotética que é, por exemplo, isso, if I had, mas isso, if I had, é se eu tivesse, seria uma condicionante e é um pouquinho mais avançado, tá bom? Bom, quanto que a gente usa o would? Ele é utilizado para indicar possibilidade, pedir algo, fazer referência, e ele é um dos modais verbos mais importantes da língua inglesa. O verbo modal would, ele tem a função de auxiliar o verbo da frase. Então, também a gente pode ver assim, how would you do that? Como você faria isso? Ou would you help me, please? Você poderia me ajudar? Então, vamos eu vou escrever essas frases, tá? Fica mais fácil. A visualização para vocês, tá? Então, aqui, ó, seria uma possibilidade. How would you do that? Como você faria isso? Ou, pedir algo. Would you help me, please? Você me ajudaria? Você poderia me ajudar, por favor? Ou, ainda, poderia ser oferecer algo.
Would you like a cup of coffee? Certo? Então, e a última, que é a mais difícil, seria She would buy a house on the beach when she had money. Ela compraria uma casa na praia se ela tivesse dinheiro, mas isso é uma condicionante, tá bom? Então, isso nós não vamos focar. Isso seria second conditional, conditional sentence, certo? Então, ele vem sempre, como usar a gente usa o would? Ele vem sempre acompanhado de um verbo principal, no infinitivo, só que sem o to, tá bom? Então, he would love, I would travel to New York. Não, how would you help me? I would travel to New York. I would, não é, I would to travel. I would travel, ok? Então é bem simples. E ele pode ocorrer nas frases afirmativa, negativa e interrogativa. Então aqui é uma frase interrogativa, aqui é uma frase afirmativa e aqui é uma frase, que eu vou escrever agora, que vai ser negativa. Então, I wouldn't. I wouldn't. I wouldn't buy. Eu não compraria, certo? Então vai ficaria assim. Então na afirmativa nós usamos would para todas as pessoas, certo? E a gente não tem aquela regra do simple past present de colocar o s, certo? Então I would prefer to stay home. Você ficaria assim. Para negativa é a mesma coisa, tá bom? Então o would, not ou wouldn't é igual. Na interrogativa basta alterar o posicionamento desse modal, que é o que a gente fez, né? Colocar o would primeiro. Quando ele é utilizado na forma interrogativa, é como se a gente estivesse fazendo alguma pergunta educada. Então, would you like, would you prefer, ok? Então ficaria uma coisa mais educadinha, tá bom? Então, a gente entendeu que é sempre a mesma coisa, gente. Quando a gente tá vendo uma frase interrogativa, a gente inverte comparando com a afirmativa. E na negativa, é só a gente contrair o verbo. Então, que nem fica aqui, ficaria também I would not, tá? Wouldn't, would not. É isso, pessoal. O would, ele pode dar possibilidade, pedir, oferecer, ou frases hipotéticas. E é isso, tá bom? Obrigado por terem assistido até o final. Se você ainda não viu, nós temos uma aula só falando de modal verbs, mas como eu disse nela, nós focamos mais sobre o would, tá? E também eu tenho um blog, gente, que tem materiais exclusivos que não tem aqui no canal, então se você quiser, tá aqui tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado por terem assistido até o final. Um beijo e até a próxima.